Como aprender inglês sozinho? Eu prometo que se você assistir esse vídeo inteiro, anotar as regras, implementar as regras, você vai estar com um inglês ótimo em um curtíssimo período de tempo. Esse tema é um pouco diferente do que eu tenho gravado aqui no canal, mas tem tudo a ver. Assiste até o final aí que você vai entender o porquê. Eu vejo gente pra caramba com dificuldade de aprender inglês e eu resolvi fazer alguma coisa para poder ajudar essas pessoas. A maioria dos casos é inconsistência. A pessoa, sei lá, faz uma aula por semana ou coisa do tipo e não vê resultado. E provavelmente você foi enganado, assim, não por mal, mas as pessoas te falaram que dava para aprender de uma forma, só que é completamente errado. A maioria das pessoas está nessa ilusão de uma aula por semana, uma aula ou duas, livro de gramática, esse tipo de coisa, sabe? Há uns 2 anos atrás eu publiquei um e-book na Amazon sobre como aprender inglês sozinho, com as maiores dicas aí que eu aprendi ao longo de vários anos. Esse livro aqui, ó, ele tá bem avaliado, ele tá 4.5 na Amazon, entendeu? E eu resolvi trazer ele em formato de áudio para colocar aqui. Ele é basicamente um compilado de várias dicas, tanto dicas que eu implementei, quanto outras dicas que eu vi de outras pessoas que eu já testei e também realmente funcionam. O segredo é você meio que cercar seu cérebro, entendeu? Aí ele meio que como uma criança, ele não vai ter escolha, ele vai ter que aprender. O segredo é meio que você estudar o tempo todo, de forma que você se divirta, entendeu? Que você esteja sempre envolvido no processo. Se você tem que ir de A para B resolver um problema, você e o inglês está no caminho, uma excelente forma de aprender é isso, você sempre colocar o inglês no caminho, entendeu? Então você pode pegar aí papel, caneta, anotar no seu celular. Vou falar algumas ferramentas ótimas, aplicativos. Bom, a maioria aplicativos são aplicativos e hábitos. Então você pode anotar isso daí para você colocar já na sua rotina. Vai ser ótimo para você. Só que antes de começar, você olha aqui e vê se você está inscrito, dá like nesse vídeo e é isso aí. Bem-vindo! Escrevi esse book depois que cansei de ver pessoas sendo enganadas, passando meses e até anos estudando inglês, porém sem resultado expressivo. Elas simplesmente acham que irão aprender de forma mecânica, acham que pagando a aula automaticamente aprendem, porém não é bem assim. Aprender pode ser muito prazeroso ao invés daquele sentimento de preciso estudar, que chato. Aprender inglês é desbravar um mundo de informações até antes inacessíveis que podem mudar as nossas vidas por completo. Meu objetivo aqui é hackear o aprendizado, indo do ponto A ao B da forma mais rápida possível. A palavra-chave é essencialismo. O propósito do livro. A proposta aqui é bem clara. Inglês sem enrolação. Sem firulinha, sem verbo to be, sem palhaçada gramatical. Pô, tá louco? Nós brasileiros, seja sincero, mal sabemos as regras gramaticais da nossa bendita língua materna. Imagine as da segunda língua. Papo reto. Isso é perca de tempo. Você aprender ao mesmo tempo que se diverte, que se informa consumindo conteúdo relevante, você aprende e desenvolve seu inglês, a qualquer hora, em qualquer lugar. Para quem é esse livro? 1. Pessoas pretendem ou estudam inglês de forma tradicional. 2. Não gostam de estudar mas precisam do inglês. 3. Está estagnado na evolução. 4. Procura o caminho mais rápido para aprender. Propósito do livro: te livrar desses enroladores que só querem seu dinheiro, e o fazem às custas da sua desinformação e preguiça. Irei te mostrar como é possível você estudar inglês a qualquer hora do dia, de forma eficiente, e em curto prazo desenvolver grande habilidade. Dependendo de você padronizar os hábitos aqui ensinados, você pode alcançar fluência satisfatória em menos de um ano. Eu autodidata? Antes precisamos brevemente entender por que soa estranho ser autodidata hoje em dia. Pare para pensar como a raça humana evoluiu através dos tempos. Primeira revolução da indústria, criaram as máquinas a vapor, que alavancaram toda a indústria têxtil. A segunda foi a criação de diversos tipos de maquinários e linhas de produção. A partir daí a qualidade de vida das pessoas cresceu drasticamente. Pense comigo, com uma revolução tão vertiginosa para os padrões da época, seriam necessária grande mão de obra, e nessa base foi criado o molde de sistema de ensino. Um sistema baseado na padronização total, engessado,
reativo, e principalmente, visando atender às demandas atuais, ou seja, houve uma espécie de industrialização de seres humanos, operadores, adestrados para serem aproveitados nessa demanda crescente. Hoje o sistema de ensino tem, se não grande, total influência desse período, mas antes de explorar mais esse tópico, vamos à próxima revolução. A Revolução Tecnológica, após a Segunda Guerra Mundial. Recebemos como herança grande parte da tecnologia empregada inicialmente para uso militar. Aqui surgiram primeiros computadores, primeiros aparelhos interativos, celulares, etc. Certo? Pense que até aqui, como a informação era centralizada. E como, a essa altura, as pessoas não faziam ideia do que poderia acontecer em seguida, ou seja, segue o molde antigo de aprendizado. Hoje vivemos a quarta revolução, a qual muitos ainda não se deram conta. Veja bem, se trata da era da informação, a comunicação e informação praticamente irrestritas. Onde quero chegar? Pessoas que nasceram entre 1990 e 1995, provavelmente cresceram com um computador dentro de casa, a cliques de distância da informação. Essa geração já cresceu mais preparada para um novo sistema de aprendizado, a saber, aquela antiga necessidade de uma autoridade em sala de aula ditando regras e sistemas já é obsoleta e contraproducente. Hoje podemos sim, aprender por nós mesmos a cliques de distância, toda a informação está disponível, porém o diferencial agora, se torna o método, como usar todo esse potencial de forma objetiva. Através de um método, o qual você está prestes a ser apresentado. O método relatado aqui é utilizado por mim e por várias pessoas, e apresenta excelente resultado. Algo valioso no aprendizado é prática constante, e exposição constante, e se cercar de modelos de referência. Vale ressaltar que perfeição não existe. Não dominamos nem mesmo nossa língua materna, nosso foco aqui é desenvolver habilidade funcional no idioma inglês, e através das práticas apresentadas, você estará a todo tempo aprendendo. Ao invés de fazer aula 2 vezes por semana, esse conceito é ridículo. Independente do modelo de prática que possa vir a adotar, eu repito, a chave é a exposição constante. Não tente aprender inglês com um brasileiro. Para expor o meu posicionamento, quero deixar claro que você não deve pagar para ter aulas com qualquer professor que não seja nascido em país cuja língua materna seja o inglês. Isso é tão óbvio, devido ao fator principal, que você deve evitar pensar em traduções. Você precisa pensar de outra forma, pensar do ponto zero, aprender a tirar as suas dúvidas através do próprio inglês. Pensar dessa forma irá favorecer bastante a sua capacidade cognitiva. Se seu vocabulário é ainda limitado, aprenda a articulá-lo da melhor maneira para se comunicar. Com o tempo você se torna mais assertivo e com um acervo cada vez maior de expressões. Sempre que possível aconselho você a tentar solucionar dúvidas também através de um dicionário em inglês. Seja curioso sobre legendas em filmes. Também recomendo muita cautela no uso discriminado de legendas ao aprender o idioma. Quero dizer que você deve estar consciente do áudio ao usar legendas, porque muitas vezes a tradução feita foi algo pessoal da visão do tradutor, uma adaptação, ou seja, não é literal ou não há lógica direta entre o que foi dito. Por isso o raciocínio indiscriminado de tentar aprender inglês associando som com legenda é pouco funcional. É recomendado ter o mínimo de habilidade no em ouvir, para que você saiba ficar quando é ou não literalidade. Por isso, a abordagem recomendada é: aprenda o inglês de forma independente. O que seria isso? Em um exemplo mais banal, ao tentar espelhar as palavras por associação, seria como rodinhas em uma bicicleta. Temos um hábito especialmente no começo de associar tudo com o nosso idioma, sendo que são estruturas muitas vezes diferentes. Então ficar buscando sentido na estrutura, comparando com a nossa não é proveitoso. A ideia é aprender de forma independente, até porque há palavras e estruturas que não se aplicam diretamente à forma que usamos o português. Entenda que são idiomas diferentes e assim que possível, abandone as rodinhas e pedale. Pense sem traduzir, isso irá te dar grande liberdade durante seu processo de aprendizado. Nem tudo precisa fazer sentido para nossa interpretação em relação à nossa língua. Desenvolvendo sua audição. Como aprendemos a falar português? Através de contato constante com outras pessoas que constantemente falavam conosco. Desse modo, fomos absorvendo todos os aspectos da fala,
como tons de voz, pronúncia e etc. Como seu professor de inglês espera que você aprenda inglês? Através de verbo to be? Isso é muito entediante e acaba com entusiasmo. Logo abaixo vou te mostrar alguns hábitos que eu mantive, que foram essenciais para a minha evolução e fluência. 1. Músicas. Todas as suas músicas em inglês. A partir de agora, você deverá saber como cantar elas em inglês. Se pegou ouvindo e não entende o que está rolando na letra? Acompanhe lendo em inglês. Aprendeu a letra em inglês? Certifique-se de saber traduzi-la. Faça isso com todas. Aprenda as expressões usadas. Você verá as mesmas em várias canções. Comece a naturalmente entender a estrutura da comunicação. Essa é uma das formas mais simples e divertidas de expandir o seu vocabulário e entrar no idioma. 2. Rádios. Eu tenho no meu celular um aplicativo, onde posso ouvir dezenas de rádios americanas. Durante muito tempo, tinha o hábito de acordar e ouvir um talk show, toda manhã. Essa é uma forma de absorver o idioma de uma forma subconsciente. Deixe o áudio rolar. 3. Professores gratuitos. A qualquer hora. Você pode ter verdadeiras aulas, gratuitas com professores nativos, tudo em seu smartphone, via YouTube, Spotify, etc. Vou citar aqui meus preferidos. AJ Hoje e CoachShame. Ambos oferecem muito conteúdo gratuito de qualidade, e explanam muito o idioma. Especialmente o AJ Hoje, costuma ter diversos áudios, vídeos onde propositalmente para fazer com que os ouvintes acompanhem o conteúdo, ele fala devagar e com vocabulário simples. Se você por acaso não acompanhar, há diversos outros disponíveis, inclusive alguns voltados para iniciantes. Eles falam muito devagar, tornando muito simples a compreensão. Podcasts. Sem segredo, escolha um assunto que lhe agrade e acompanhe. Crie o hábito de consumir conteúdo em inglês. Há vários no Spotify de diversos assuntos que podem lhe agradar. Algo interessante sobre isso: cuidado para não se limitar a uma bolha. Já aconteceu comigo de ouvir podcasts somente de um nicho. Eu me habituei tanto com os mesmos termos e quando ouvia algo diferente, tinha compreensão limitada. Tente ser um pouco generalista. 5. Ritmo, entoação e imitação. Você já percebeu como os asiáticos falam? Em especial, chineses e japoneses. Muitas vezes a palavra escrita tem uma pronúncia radicalmente diferente da palavra falada. Aprenda a reconhecer essa diferença no idioma inglês, especialmente as diferenças entre norte-americano e britânico, e tente imitar, como se estivesse zoando alguém ou interpretando um personagem. Então você vai internalizar como deve ser a entoação mais adequada. Sim, comece a falar sozinho, com máxima ênfase no sotaque americano. 6. Filmes. Filmes em inglês e com legenda, de preferência aqueles que você ama e já assistiu diversas vezes em português. Você irá começar a assimilar diversas expressões e irá contextualizar facilmente com a prática. 7. Segundo plano, imersão. Há um certo respaldo científico, que se você deixar rolando em segundo plano, um áudio em inglês, pode ser rádio por exemplo. Nesse caso não vale música, você irá começar a adaptar seus ouvidos e esse tipo de exposição cria um ambiente muito interessante de imersão para o aprendizado consistente do inglês. 8. Instagram Stories. Sim, uma ótima forma, talvez a mais barata que exista de fazer parte da cultura de outra pessoa, e claro, ser exposto ao seu idioma de uma forma muito interessante. Recomendo você unir o útil ao agradável e procurar perfis que possam te ensinar algo que queiram aprender, ou que vivam em algum lugar que você gostaria. Essa é uma das melhores formas de usar seu celular de forma construtiva e se edificar também. 9. Refinando a sua audição. Um desafio bem interessante aqui: experimente ouvir algumas músicas do estilo rap, porque você irá ser exposto a uma tonelada de novas palavras, você irá aprender muito slang, gírias, você irá ter mais sensibilidade, porque o rap é muito rápido, diversas palavras por segundo. Absorva toda a letra de algumas músicas de rap, ouça a música até entender o inglês ali falado perfeitamente. Isso também é uma excelente forma de encoragem. O fato de você aprender a música, você irá lembrar sempre que lhe faltarem a forma certa de expressão daquele trecho, e a forma mais adequada de aplicar. Seria quase um recorte. No princípio do aprendizado é ótimo para se respaldar. 10.
hackeando sua mente para aprender através do espelhamento. Eu posso dizer a vocês com certeza absoluta, é a técnica de aprendizado mais rápida e eficiente de todas. Vou detalhar ela mais adiante no livro, e deixar o link para que você acesse a plataforma com material em áudio, desenvolvendo sua habilidade de falar. 1. Fale sozinho. Isso mesmo, você não pode esperar para praticar sua pronúncia somente quando for utilizar seu inglês. Sempre que puder, fale sozinho, seja em casa, no carro, fale sozinho na rua, repita palavras que possui dificuldade. 2. Grave a si mesmo. Uma ótima forma de ouvir a si próprio ou mesmo avaliar seu progresso é gravar e até filmar a si mesmo falando em inglês. Eu até tenho alguns vídeos privados no YouTube, é bem interessante constatar a própria evolução. Simule entrevistas de emprego em inglês, simule uma apresentação sobre sua vida em inglês, simule uma paquera em inglês. Além de tudo, é uma ótima forma de notar deficiências no seu vocabulário. Tome notas quando você não conseguir se expressar de determinadas formas. Será sua lição de casa preencher essas lacunas. 3. Pense em inglês. Isso mesmo, comece com naturalidade, formule pensamentos, frases, diálogos internos consigo mesmo, e sempre que sentir limitação em algum momento, tome nota ou consulte um tradutor quando possível. Isso o ajudará bastante. 5. Converse. Ouse brincar e, se possível, inicie uma conversa com algum nativo. Geralmente você sentirá um estresse, isso é normal, porém é fundamental para começar a exercitar sua capacidade e objetividade de se comunicar. Acredite, isso irá fazer você se empenhar muito mais, em ambos os casos, se saindo bem, por orgulho de si mesmo, ou, se saindo mal, por pavor de acontecer novamente. 6. Cante. Por favor, sem irritar ninguém, porém estude a letra antes, e sempre saiba o que você está falando, como as estruturas funcionam. Essa é uma forma muito eficiente de se adaptar aos tons de pronúncia mais acertados, de articular mais a voz, e praticar o sotaque à exaustão, desenvolvendo sua habilidade de escrita. 1. Leia mais. Escolha o tema que mais gosta e comece a devorar. Eu recomendo muito ler livros do Kindle e do Google Livros, porque há a opção de clicar na palavra e instantaneamente traduzi-la, mantendo a leitura com fluência. 2. Imaginação. Imagine as palavras enquanto ouve. Isso mesmo, crie o hábito mental de linkar as palavras, som e escrita. Pratique também acompanhar vídeos com as legendas em inglês. A regra aqui é associar. 3. Escreva em inglês. Crie anotações em inglês. Faça um diário em inglês. Coloque uma cartolina na parede do quarto e comece a escrever nela em inglês. Dica importante: baixe o app Grammarly, no PC e no celular, ele irá corrigir a sua gramática automaticamente, o que é excelente, porque irá impedir que você cometa algum erro grotesco, enquanto você mesmo aprende durante o processo. Até mesmo uma colega americana que eu conversava pelo Skype, usava o Grammarly para corrigir erros. 4. Suporte gramatical via apps. Bom, precisamos do mínimo de gramática aqui, então, recomendo o app Duolingo. Nele você pode nivelar o seu nível e ter inúmeras lições. Tudo de uma forma divertida. Apesar de ser um erro focar em um ensino quadrado e se ater a regras, de uma forma engessada, o Duolingo é um suporte muito interessante para nortear sua noção gramatical. Pratique sempre que possível, principalmente se você é iniciante ou o inglês ainda não é algo natural em seu dia a dia. 5. Treine com apps. Anki. Esse aplicativo é uma das formas mais incríveis de testar a si mesmo. Funciona como cards. Você precisa combinar as palavras correspondentes. Com isso o nível vai subindo e cada vez mais, palavras mais avançadas surgem. 6. Quizlet. Parecido com o Anki, porém o Quizlet te dá uma variedade e flexibilidade maior e mais dinamismo para a prática e memorização, além de você também poder fazer suas próprias combinações de cards e etc. Though e throughout, são ótimos exemplos para praticar a combinação. 7. Análise letras de músicas. Veja a letra em inglês, analise, tente entender os tempos verbais e o porquê do uso das palavras daquela forma. Tome notas e estude o que você não compreender, saiba diferenciar gírias, e não tome como regra máxima, e cuidado com algumas palavras,
porque podem fazer sentido somente em devidas situações, mas isso é fácil, praticando corretamente, desenvolvendo sua habilidade de interagir. 1. Sessões pagas de conversação. Aqui não tem para onde fugir. É talvez o único aspecto onde você terá que pagar para poder evoluir de forma consistente. Se você não tem condições de passar uma temporada fora do Brasil, você precisa conversar com nativos, via internet. Há diversas opções disponíveis, aplicativos, sites, etc. Mantenha aulas com a pessoa que mais se adequar a seu estilo. Isso é essencial. Você deve passar ao menos algumas horas por semana, em uma conversa com o nativo, explorando diversos assuntos e recebendo feedbacks valiosos. 2. Evite aulas gramaticais e exercícios robotizados. Preze sempre por uma conversa mais natural possível. Vá somente para o lado técnico para tirar dúvidas pontuais. Sempre priorize uma conversa livre e espontânea, ao invés de aulas engessadas. 3. Atualidades. Esteja sempre por dentro de assuntos globais. Não custa abrir o site da BBC e ler alguma página que de repente lhe interesse. Você se torna alguém com conteúdo e com opinião própria. Provavelmente em sua próxima interação com um estrangeiro terá alguns assuntos para trazer à mesa. Isso é muito interessante. 4. Áreas de interesse. Conheça a fundo suas áreas de interesse de forma global. Outra dica bastante interessante para trazer conteúdo e agregar valor à conversa, indo além e também uma excelente forma de fazer networking e engajar a conversa, trazendo à mesa pautas que são de interesse da outra pessoa, lhe causando uma ótima impressão. Aqui foi apresentado a você os hábitos de aprendizado mais relevantes possíveis para que alguém que não vive em um país de língua inglesa se torne fluente. Ouso dizer que esse tipo de imersão pode ser quase tão poderosa quanto um intercâmbio convencional, desde que você esteja habituado a praticar todos esses hábitos que eu apresentei aqui, adaptados ao seu mundo. O desenvolvimento do seu inglês será apenas um detalhe. A mágica acontece quando você estiver absorvendo diversos tipos de conteúdos diferentes e nem se dar conta que está consumindo toda essa informação em inglês. Lembre-se, somos eternos estudantes e o aprendizado nunca irá acabar. A nossa sala de aula é o mundo.